A partir do verso 15, aleluia, Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e fora trazido aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, os seus filhos, as suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém, Jesus. Vamos orar a Deus? Deus de poder, Senhor Jesus. Senhor Deus, oramos a sua palavra nesta noite, Pai eterno. Senhor Deus, venha nos dar discernimento das suas escrituras, Senhor Jesus. Revela aos nossos corações a sua palavra, Senhor Jesus. O Senhor sabe o que a sua igreja precisa, que venha em busca, Senhor Deus. Nos direciona na sua palavra e venha falar conosco, Senhor Deus. Venha nos usar como instrumento nas suas mãos para vidas serem alcançadas, Senhor. Eu creio no seu poder, Senhor Jesus. Eu creio no seu agir, Senhor Jesus. Eu creio, ó Pai eterno, que o Senhor está neste lugar e que o Senhor há de alcançar os nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Podeis nos assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos traz o texto sobre o jovem Daniel, jovem este que foi levado cativo pelos babilônios. Aleluia, Jesus. Quando o rei da Babilônia cerca Israel, então esse jovem é levado cativo juntamente com muitos da nação. Mas chega um tempo do rei Dário, aleluia, Jesus, que o jovem
jovem Daniel ainda está lá na Babilônia, está ainda junto com o povo cativo, mas ele é um jovem que vem se destacando na presença do rei. Por servir ao Senhor, então o Senhor lhe dá entendimento, o Senhor lhe dá sabedoria, o Senhor guia os seus passos. Então este jovem vai se apresentando diante do povo, vai se apresentando diante dos maiorais, e então começa a criar inveja de Daniel, começa a criar um atrito de Daniel, porque o rei Dário tinha em sua mente, até comentava, que olha, eu quero colocar Daniel como o segundo maior do meu reino. Eu quero colocar Daniel somente abaixo da minha presença. Eu quero colocar Daniel sobre todos os povos do meu domínio. E com isso os outros generais, os outros maiorais daquele exército, daquela nação, daquele povo, começam a ter inveja de Daniel. Então procuram em Daniel algo que possam acusar a Daniel diante do rei. Procuram em Daniel uma falha. Procura em Daniel um erro, procura em Daniel algo que pudesse condená-lo diante da presença do rei. Quando não encontram nada, quando nada da vida de Daniel pode fazer com que eles o acusem, então eles começam a observar Daniel e começam a observar que Daniel todos os dias, pela manhã, ele dobra os seus joelhos, abre a janela, que está em destino a Jerusalém, dobra os seus joelhos e faz uma oração. Ao meio-dia, Daniel faz a mesma coisa, dobra os seus joelhos e faz uma oração. Ao entardecer, ao anoitecer, Daniel dobra os seus joelhos e faz uma oração. Então eles começam a observar, nós não temos nada contra Daniel, nós não temos como acusá-lo, mas aqui tem um ponto que nós podemos pegar da vida de Daniel e nós podemos destruir a Daniel. Então estes homens armam uma armadilha, uma artimanha, e chegam diante do rei e dizem ao rei: nós todos concordamos com o decreto que durante 30 dias ninguém poderá clamar, buscar, adorar a outro Deus além do rei. Ninguém poderá se prostrar diante de outro Deus além do rei. Somente o Senhor deve ser adorado, ó rei. Somente tu, ó rei, deve ser reverenciado. E então nós sabemos que Daniel tinha o costume de falar com Deus todos os dias. E quando sai esse decreto, que o rei assina, que o rei sela, mediante os medos e os persas, então esse decreto não podia mais ser revogado. Esse decreto não podia mais ser voltado atrás, mesmo com a vontade do rei, mesmo com o propósito do rei. E então Daniel continua naquele propósito com o Senhor, de clamar ao Senhor todos os dias, de buscar o Senhor todos os dias. Mesmo que o decreto dizia que ele não podia, que ele não, aleluia Jesus, que ele não deveria de clamar, porque senão seria lançado na cova dos leões. Então Daniel teve uma escolha a ser feita neste momento. Ou ele parava de clamar, ou ele continuava clamando e corria o risco de ser lançado à cova dos leões. Então Daniel continua clamando ao Senhor todos os dias. De manhã, meio-dia e à noite, Daniel buscava o Senhor. Aleluia, Jesus. E estes homens, vendo isso, chegam diante do rei e dizem ao rei: temos aqui o decreto qual o Senhor assinou, que já não pode mais ser revogado, que não pode mais voltar atrás. E Daniel está descumprindo este decreto. E o decreto diz que aquele que descumprir estas ordenanças deve ser lançado na cova dos leões. Então o rei, neste momento, como era um homem próximo a Daniel, como era um homem que gostava de Daniel, como era um homem que confiava em Daniel, então o rei se entristece. E nos diz a palavra do Senhor que nem mesmo o rei consegue mudar este decreto. Era impossível para o rei mudar o destino de Daniel neste momento. Aleluia, Jesus. E então o rei ordena: tragam Daniel. Aleluia, Jesus. Então o rei olha para Daniel e diz: Daniel,
aquele Deus que você clama, aquele Deus que você busca todos os dias, continuamente, Daniel. Que Ele te livre da boca dos leões. Daniel, eu não posso te livrar. Daniel, todos que estão aqui já não podem mais te livrar. O decreto já está assinado, o decreto já está em validade, mas o seu Deus, Daniel, ainda pode te livrar. Aleluia, Jesus. Daniel, neste momento, não teve tempo de fazer uma oração para pedir a Deus: Senhor, livra-me da boca dos leões. Mas ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Quando ele era lançado à cova dos leões, o anjo do Senhor já estava lá. Aleluia, Jesus. Deus podia pegar Daniel e livrar Daniel da boca dos leões, livrar Daniel da cova dos leões, livrar Daniel daquela luta, livrar Daniel, aleluia, Jesus, daquele sufoco. Mas não, Deus deixou isso acontecer. Mas lá no meio da dificuldade, lá no meio da luta, o Senhor interveio e deu a vitória para Daniel. Muitas vezes nós buscamos no Senhor para o Senhor nos livrar da luta, tirar de nós as dificuldades, mas nós devemos lembrar que é lá na dificuldade que o Senhor vai estar presente conosco. É lá no momento difícil que o Senhor vai estar presente conosco. Mesmo muitas vezes nós não tendo tempo de fazer uma oração na hora, no momento, naquela situação, mas se nós estivermos em uma vida de oração na presença do Senhor, e uma vida direcionada na presença do Senhor, o Senhor sempre envia o livramento, o Senhor sempre envia o anjo, o Senhor sempre nos dá a saída. Aleluia, Jesus. Então o Senhor Deus não livra Daniel da cova dos leões, mas o Senhor envia um anjo para fechar a boca dos leões naquele momento. E o rei se dirige ao seu palácio. Quando ele está no seu palácio, a tristeza invade o seu coração, aquele peso por Daniel invade o seu coração, e ele então jejua a noite toda. Aleluia, Jesus, os músicos não vêm tocar na presença do rei como era de costume, e pela manhã, ao romper do dia, o rei vai com pressa até a cova dos leões para ver o que havia acontecido com Daniel. Os leões eram ferozes, porque nós vemos que mais adiante, quando foi lançado os acusadores, quando foi lançado aqueles que estavam com inveja de Daniel, antes de caírem no chão, os leões já haviam estraçalhado, os leões já haviam, aleluia, Jesus, quebrado os ossos. Então os leões eram ferozes, eram leões que ficavam preparados, que eram, aleluia, Jesus, ensinado que tudo aquilo que caísse ali, eles devoravam. Então o anjo livra Daniel, e o rei chega até aleluia, Jesus, a cova dos leões, e começa a chamar por Daniel. Daniel, onde você está? Daniel, será que o teu Deus te livrou? Aleluia, Jesus. Muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Ô irmão, será que conseguiu passar pela prova? Ô irmão, será que conseguiu vencer a luta? Irmão, será que o seu Deus te ajudou? Será que Deus te livrou? Será que Deus estava contigo? Aleluia, Jesus. Então Daniel olha e diz ao rei: Ele vive o Senhor eternamente, mas o meu Deus me livrou. Meu Deus enviou um anjo. Aleluia. Nós temos essa testemunha em nossas vidas quando dizemos: não, o Senhor me livrou. O Senhor estava lá. O Senhor estava presente. O Senhor estava comigo. Aleluia, Jesus. Foi as mãos do Senhor. Foi a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. E assim Daniel estava testemunhando do acontecido do Senhor Deus na sua vida. E então Daniel é tirado da cova dos leões. O rei se alegra na presença de Daniel. O rei glorifica a Deus na presença de Daniel e do povo. Os seus acusadores agora não tem mais. Aqueles homens que eram contra Daniel agora não existem mais. Então o rei lança um novo decreto e diz: olha, todos devem adorar o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus vivo. O Senhor precisava que Daniel fosse
fosse lançado à cova dos leões, para mostrar o poder que o nosso Deus tem. Aleluia, Jesus. E então o rei escreve, diz: olha, todos devem adorar o Deus de Daniel, somente ele deve ser exaltado. Sabe por quê? Porque ele livra, porque ele salva, porque ele faz sinais de maravilhas no céu, ele faz sinais de maravilhas na terra. Porque, aleluia, Jesus, porque ele tem poder, porque ele tem poder para livrar Daniel da boca dos leões. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós clamamos, esse é o Deus que estava conosco. Talvez Daniel, enquanto ele orava 3 vezes por dia, ele não via o agir do Senhor na sua vida. Talvez ele clamava 3 vezes por dia e não via o Senhor operar na sua vida. Mas no momento em que mais ele precisou, no momento de mais dificuldade da sua vida, no momento que nem o rei conseguiu mudar o destino de Daniel, quando o destino já estava selado, quando a pedra já estava na boca, aleluia, Jesus, da cova dos leões, já estava fechado, então o Senhor interveio naquele momento sobre a vida de Daniel. Aleluia, Jesus. Mesmo que nós não ouvimos o Senhor, continuamos clamando ao Senhor, porque acreditamos que é na hora do Senhor, quando mais precisamos, o Senhor há de ouvir, o Senhor há de nos alcançar com as suas misericórdias. Aleluia, Jesus. E não desistimos de clamar ao Senhor, porque quando a luta chegar, quando a dificuldade chegar, quando os leões, a cova dos leões bater na nossa porta, nós possamos ter a certeza que o nosso Deus está conosco, e nós não devemos temer. Daniel muito bem poderia dizer: olha, não me lança na cova dos leões, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar. Mas Daniel continuou firme, perseverante, porque ele sabia o Deus que ele servia. E eu tenho certeza que nós sabemos o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Nós sabemos o Deus que nós clamamos, e nós sabemos que Ele é um socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia, Jesus. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia, Jesus. Eu quero passar a palavra ao pastor Edson. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.